Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então hoje nós iremos tratar a respeito dos principais conceitos do direito sucessório. Então nós vamos ver nesse início aqueles conceitos essenciais para a gente conseguir entender o que a lei vai dispor, né? O que cada significado, cada terminologia jurídica quer dizer para a gente aqui. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que significa sucessão. A sucessão ela é justamente uma substituição de titularidade. Então, toda vez que a gente fala em sucessão, nós estamos falando na mudança de titular de um determinado direito. Então, essa sucessão, ela pode acontecer tanto por ato inter vivos, então, por exemplo, uma compra e venda, eu fiz uma compra e venda, vendi um objeto que era de minha titularidade e passou a ser da titularidade de outra pessoa, isso é uma forma de sucessão. Mas também pode acontecer essa sucessão mortis causa, ou seja, quando alguém falece e deixa ali o seu patrimônio para ser passado para os chamados herdeiros, ok? Então nós temos aí sucessão mortis causa, sucessão inter vivos. O objeto do nosso estudo aqui em direito civil é a chamada sucessão mortis causa, ou seja, tudo aquilo que vai acontecer após a morte de uma determinada pessoa. O que aquelas relações jurídicas que a pessoa tinha, como que elas irão passar para outras pessoas, para os seus herdeiros, certo? Então, o nosso objeto é a sucessão mortis causa. E aí, quando a gente fala de sucessão mortis causa, nós podemos classificá-las. Então, nós temos a sucessão a título universal e a sucessão a título singular. Quais as diferenças aqui? Nós temos que tomar cuidado. Sucessão a título universal é aquela em que haverá a mudança de titularidade de parte do patrimônio ou até da sua totalidade. Já a sucessão a título singular haverá a mudança de titularidade apenas de um objeto específico. Então, a título universal, eu tenho a transmissão de uma cota parte de todo o patrimônio ou então do patrimônio inteiro. Já na sucessão a título singular, eu estou passando apenas um objeto que compõe aquele patrimônio. Vamos tentar ver isso em exemplos que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Então, vamos supor que eu quero deixar, eu tenho lá um patrimônio, nesse patrimônio eu tenho casa, tenho carro, tenho moto, tenho ações, tenho várias coisas. Mas eu quero deixar uma casa específica de praia para uma pessoa determinada, uma pessoa específica. Vou deixar essa casa de praia específica, eu estarei fazendo uma sucessão a título singular, porque eu estou retirando um objeto específico da minha herança e passando para um terceiro. Se for uma sucessão a título universal, eu não deixaria aquela casa em específico, mas, por exemplo, metade do meu patrimônio, ok? Então, se eu estiver falando metade do patrimônio, 1/3, 50%, 20% do patrimônio, 15%, 10%, eu estou falando de uma sucessão a título universal. Se eu estiver falando aquela casa, aquele carro, a casa de praia, a casa de veraneio, o apartamento tal, eu já estou falando de uma sucessão a título singular. Quando eu tenho sucessão a título universal, eu terei os chamados herdeiros. Então, herdeiros são aqueles que recebem herança, ou seja, recebem sucessão a título universal. Se eu tiver uma sucessão a título singular, eu terei o chamado legatário. Legatário é aquele que recebe, então, um objeto específico daquela herança, certo? Bom, além dessa classificação em sucessão a título universal e sucessão a título singular, nós também temos a classificação de sucessão por ato de vontade ou sucessão por força da lei. A sucessão por ato de vontade também é chamada de sucessão testamentária. É aquela em que o indivíduo deixa um testamento, ou seja, ele deixa manifestada a vontade dele de como ele quer que ocorra a sua sucessão após o seu falecimento. Aqui nós temos então uma sucessão testamentária por ato de vontade. Já a sucessão por força de lei é aquela que vai acontecer ab intestato. O que isso significa? Na ausência de um testamento. Então, se eu não tenho manifestação de vontade daquele que faleceu, a sucessão irá acontecer por força da lei. É a chamada sucessão legítima,
que a gente vai ver as regras como que funcionam mais para frente. Mas nessa sucessão legítima, quem determina quem serão os herdeiros será a lei. Um detalhe que a gente não pode esquecer é o seguinte: na sucessão testamentária, ela pode acontecer tanto a título universal quanto singular. Então, na sucessão testamentária, eu posso deixar tanto herdeiros quanto legatários. Então, eu posso estabelecer, por exemplo, que uma moto do meu patrimônio inteiro vai para fulano de tal e o restante do patrimônio vai para uma outra pessoa. Então, eu tenho um sucessor a título universal e um sucessor a título singular. Na sucessão legítima, ou seja, por força da lei, não existe essa possibilidade de sucessão a duplo título. Na sucessão por força da lei, ela sempre será a título universal, porque a lei vai sempre definir herdeiros, né? Ao menos é como está disposto hoje no nosso Código Civil. A lei não dispõe nada a respeito de sucessão a título singular quando a sucessão se der por força da lei. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos tentar entender, né? Nosso objeto de estudo vai ser a sucessão causa-mortes. Lembrando que o termo sucessão, ele não é utilizado apenas para se tratar da sucessão causa-mortes, mas ele é tratado para qualquer mudança de titularidade. Mudou a titularidade, nós estaremos falando de sucessão, que nada mais é, no termo técnico, uma subrrogação. Então, eu substituo o titular daquele direito, ok? O nosso objeto de estudo é, portanto, a sucessão causa-mortes. O que vai interessar para a gente aqui é ver como ficarão as relações, a mudança de titularidade, a subrrogação, no caso em que eu terei a morte de uma pessoa, certo? E aí a gente viu algumas classificações. Então, vimos que a sucessão pode ser a título universal, em que eu tenho herdeiros, ou a título singular, em que eu tenho legatários. Também pode ser uma sucessão por ato de vontade, em que eu tenho a sucessão testamentária, ou por força de lei, em que eu tenho a sucessão legítima, ok? E aí, para a gente fechar esses primeiros conceitos, eu trago aqui uma definição do Caio Mário sobre sucessão hereditária, que nada mais é a nossa sucessão causa-mortes. Olha lá o que ele vai dizer. A sucessão hereditária é um modo de adquirir a título universal ou singular, que a gente já sabe o que é agora, bens e direitos que passam de um sujeito que morre aos que lhe sucedem, isto é, passam a ocupar a sua situação jurídica. Certo, pessoal? Na próxima aula nós iremos tratar então do que significa o termo herança. Até lá. Tchau, tchau.